Meus pais são de São Roque, grandes produtores de gado, tinham condição econômica melhor. E São Roque, nos anos 60, 70, 80, era mais ou menos assim. Filho de rico, vai estudar fora, vira doutor, e o pai dizia, não volta para trás, porque se o mundo tem fim, o fim do mundo é aqui no São Roque. Filho de pobre e não tinha emprego, mudava. Isso, tô começando assim, para dar um dado social. Importante. Em 1960, São Roque tinha 10 mil habitantes, em 2.102 quilômetros quadrados. A sede do município urbana, toda a vida muito pequena. O pessoal morava nas fazendas, nos distritos. Sim. 30 anos depois, 1990, essa população caiu para 6 mil habitantes. E aí eu faço parte dessa história, porque eu nasci em Bambuí, eu estudei em Bambuí, morei em Bambuí. De Bambuí, eu fui para fazer agronomia na Universidade Federal de Lavras. E São Roque, para mim, era uma cidade estranha. Quer dizer, a minha paixão era com Bambuí, continua sendo com Bambuí, mas à época São Roque era estranho para mim, ia lá de vez em quando, muito pouco. E quando eu estava estudando agronomia, meu pai resolveu plantar café. Por que ele foi plantar café se ele era um grande criador de gado? Porque ele tinha muitos empregados, os empregados tinham muitos filhos e não tinha emprego para todo mundo na fazenda. O gado, a pecuária, a demanda por serviço mão de obra é muito pouca. E aí meu pai foi plantar café, eu começando a estudar agronomia, fui lá, peguei a amostra de solo, peguei a amostra de folha, levei para o laboratório, o professor me ajudou e fiz um receituário, meu pai aplicou e o café dele produziu muito. E lá em São Roque tem um famoso olho gordo, o olho gordo do vizinho, já olhou o café do meu pai e, mas que seu café deu? Meu filho é doutor do café, tá estudando lá em Lavras, vai ser doutor do café. Não, pede ele o dia que seu menino vir aqui olhar meu café. E aí eu voltei, comecei lá a olhar o café do vizinho, de outro vizinho, moral da história, eu nem tinha formado e eu já era o doutorzinho do café de São Roque. Que da hora. E aí eu comecei a sair de Lavras todo sábado de manhã, eu tinha uma moto XL, saía de manhã, ia para São Roque, trabalhava o dia inteiro dando assistência aos produtores, à noite dava uma paquerada nas meninas, no dia domingo voltava para Lavras, e eu comecei a enxergar São Roque de forma diferente. Por que diferente? Porque, alguns dados, né? O Brasil naquela época, nos anos 90, 80, colhia 18, 20 sacas de café por hectare. Lá em São Roque, se corrigisse o solo, aplicasse micronutriente, adubação correta, 35, 40 sacas por hectare. E eu pensei, Pero vai de caminho, não chegou na Bahia, foi aqui. Aqui, isso é fantástico, né? Outro dado, produtividade de milho brasileira, 3 mil quilos por hectare, produtividade americana, 7 mil quilos por hectare. Isso lá atrás, nos anos 80, 90. Um produtor de São Roque, tem uma fazenda de beira de rio, várzea de cultura, terra muito boa. Um técnico da Emater de Piuí foi lá, deu assistência para ele e ele tirou 9 mil quilos de milho por hectare. Aí eu pensei, gente... Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Essa terra é abençoada, isso aqui é muito rico, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu olhava as pessoas de São Roque, a cidade, aquelas casas de pau a pique, de capim, aquela pobreza, mendigos na rua, ruas sem calçamento, sem esgoto. Eu pensei, mas que negócio maluco. Deus deu tanta riqueza aqui nessa região, mas ao mesmo tempo as pessoas pobres, porque as que tinham mais dinheiro moravam fora, investiam fora, entendeu? Mas eu pensei cá comigo, jovem, o que eu tenho a ver com isso? Isso é problema dos políticos, do governador, do presidente, do prefeito, do deputado. É assim que a gente pensa, e eu pensei assim, né? E o fato é que eu formei agrônomo e acabei voltando para São Roque um ano depois de formado, porque eu já estava apaixonado com São Roque. E o meu primeiro emprego foi em Belo Horizonte, logo após a formatura, em final de 87, início de 88. Eu fui ser assessor de deputado na Assembleia Legislativa. Só. E aí, o que eu vi lá na Assembleia, o que eu enxerguei lá, eu falei, isso aqui não é meu mundo. Meu coração me chamava de volta para São Roque. Que cantinho. Mas eu pensei, eu voltar para trás, meu pai vai brigar comigo.
Porque te mandou pra estudar. Virar doutor em Palfenas, pra Varginha, pra Belo Horizonte. Vai morrer aqui. Não vai morrer aqui. Não cometa o mesmo erro meu. Eu não tive outra alternativa. Você tem. Tô te dando um diploma. O fato é que eu juntei um dinheirinho e tomei uma decisão de de mudar para São Roque. Porque eu já tinha uma clientela, 20 e poucos, 30 produtores de café, 300 mil pés de café, cafeicultura familiar, vamos dizer assim. Meu pai tinha 20 mil pés, um dos maiores produtores. Então... A nossa região é assim, né? Tem um pedacinho de cá, um pedacinho de lá. Mas né? lá para nós o café era incipiente. Não tão tradicional como aqui no sul de Minas, né? Alfenas e região. Para nós era novidade a cafeicultura. Então, eu já tinha meus clientes de café. Eu pensei, eu volto, dou assistência, eles vão me pagar, então eu vou vender tecnologia, conhecimento, assistência técnica, monto uma loja agropecuária e eu olho o seu café, Guto, faço a receita, ligo para a empresa, compro o produto, te passo e você me dá uma comissão. Quer dizer, eu ganho nas duas pontas. Estou contando isso para dizer que foi assim que eu comecei. Queria começar e comecei. E como pequeno comerciante, eu precisava de uma conta bancária. E eu fui na extinta Minas Caixa, que eu não sei se vocês conheceram a Minas Caixa. Meu pai foi funcionário da Minas Caixa. Aí, então. Meu pai foi. E aí, eu fui na Minas Caixa, precisava de capital de giro para vendendo muito, crescendo, né? O pessoal me apoiou. Eu fui o 4º filho de São Roque, com curso superior, a voltar para trás, porque tinha muitos. Caramba. 2 dentistas, um veterinário e eu agrônomo, você imagina. Aí todo mundo me deu apoio, né? E a minha loja cresceu. E o gerente da Minas Caixa, à época, falou assim, olha, nós não emprestamos dinheiro. Eu falei, mas não empresta por quê? Não, porque o nosso objetivo aqui é outro, é captar poupança para o governo de Minas, fazer saneamento, investimento, BNH, hospital, estrada, escola. Correto. Tudo bem, então tá bom, né? E o fato é que, então, o idiota foi para a mão dos agiotas. Eu brinco assim. O fato é que eu era filho do meu pai e o agiota analisou o meu rating. Não, ali dá para emprestar, capitalizei minha loja. Quem era? Tava tranquilo, em 90 me casei e feliz da vida, fazendo o que eu gostava, no lugar que eu já vislumbrava um potencial enorme, sem muito entender de nada. Quando você volta para São Roque, ela já está um pouco diferente do que quando você saiu. Nada, é a mesma coisa. Mesma coisa, não Parada, cresceu, parou muito no tempo. Pouco, meia parada no tempo. É um problema de cidades pequenas, né? E aí nós vamos entrar nessa temática, né? Por isso que eu estou começando contando essa história, porque nós vamos poder discutir modelo de desenvolvimento econômico e social do Brasil, que, a meu ver, tem 523 anos e continua errado. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, tá? Então, o fato é que eu estava feliz, movimentava na Minas Caixa, pensando em ter meus filhos, criar meus filhos em São Roque, ajudar a plantar café, levar tecnologia, conhecimento e ajudar São Roque a desenvolver. Só que numa bela segunda-feira, final de fevereiro, início de março, a Minas Caixa foi liquidada pelo Banco Central do Brasil. Não. Por quê? Porque os políticos fizeram o que não devia ter sido feito, né? Não vamos ficar aqui entrando no mérito. No mérito político. No mérito político. Mas o fato é que a Minas Caixa quebrou. Fechou. Foi liquidada. Eu tô com 43 anos, eu tinha 11 anos de idade, eu lembro disso. Você lembra disso? Caramba, faz Pois tempo é. já. Faz um tempo danado. E aí, São Roque, que já não tinha nada. O pouco que tinha existia em função da Minas Caixa. E aí é importante mostrar para a sociedade o papel de uma instituição financeira numa pequena comunidade para ajudá-la a desenvolver. Sim. Você imagina, a prefeitura, o prefeito recebe os fundos constitucionais de ICMS e FPM, recebe na Minas Caixa, paga os funcionários que gasta no comércio, o comércio traz o dinheiro de volta para Minas Caixa, o funcionário tem uma reservazinha, faz uma poupança. Certo? É assim que funciona. Os aposentados, 6 mil habitantes, 900 e tantos aposentados, porque os jovens foram em busca de emprego e de escola, sobrou os mais velhos. Um salário mínimo, a Minas Caixa paga o aposentado, que consome no comércio, faz uma poupancinha, o comércio traz o dinheiro de volta para Minas Caixa. São Roque tinha monocultura da produção de queijo canastra. Todo produtor cria vaca, tira seu leite, faz o seu queijo e tem a figura do comerciante de queijo que
Vulgarmente nós o denominamos, chamamos de queijeiro. Queijeiro. Na Europa, queijeiro é quem faz o queijo. Aqui para nós, queijeiro é o que compra. Que compra o queijo. Que compra o queijo. Então, São Roque, poucos produtores com condições econômicas melhores que tinham automóvel. A maioria esmagadora não tinha automóvel. Então, o queijeiro é uma peça importante na economia do município. Ele pega o dinheiro na Minas Caixa, papel moeda líquido, vai na fazenda, compra o queijo, leva o queijo para São Paulo, sul de Minas, vende o queijo, traz o cheque, deposita na Minas Caixa, a Minas Caixa compensa o cheque, mês seguinte ele pega o dinheiro e vai na propriedade. Mas quando ele foi no mês anterior, a esposa ou o proprietário fala, olha, traz para mim batatinha, macarrão, entrega uma lista de encomendas para abastecer a pequena propriedade. Já aproveitar, porque ele fazia essa logística de transporte. Então, esse queijeiro compra no comércio de São Roque, certo? Saca o dinheiro na Minas Caixa, vai no comércio, compra, paga, vai na fazenda, compra o queijo, desconta o valor da nota, entrega a nota. Quer dizer, você cria um fluxo financeiro, faz aquela pequena cidade rodar, movimentar e continuar existindo. É assim no mundo capitalista. E poucas pessoas se atentam a esses detalhes. Então, você imagina, fechou a Minas Caixa, queijeiro não compensa cheque, aposentado não recebe, funcionário público não recebe ali, nós do comércio acabou o comércio, criamos um processo de autofagia, ou seja, nós comíamos nós mesmos, nós empobrecíamos nós mesmos. À medida que o queijeiro passou a vir de São Paulo, passar na cidade de Piuí, depositar os cheques nos bancos de Piuí, voltar a Piuí, sacar o dinheiro, ele passou a comprar no comércio de Piuí. O prefeito pega um ônibus de Piuí, vai até São Roque, põe 40 funcionários da prefeitura, ele já perde um dia de serviço, recebe no banco lá e vai no comércio de Piuí e consome. Cifragou Podcast.